Possa permitir que o teu coração esteja tão perto dele quanto o teor desta música que acabamos de ouvir, tocada ao piano pela irmã Ana Maria. Que realmente você possa estar muito perto do Senhor. Para este culto eu queria te convidar a participar do chat. Tem aí embaixo para você criar um canal e participar do chat. Clica aí, já cria o seu canal. Participe do chat, pode mandar os seus pedidos, mandar seus motivos de oração, seja gratidão, seja um motivo pessoal, familiar, que você queira apresentar. Quero te dizer que esses pedidos serão apresentados para todos que estão inscritos, no chat também, e depois eles não ficarão no canal. E no final do culto, nós estaremos orando, colocando diante do Senhor todos esses pedidos e juntos estaremos buscando e agradecendo ao Senhor pela obra maravilhosa que Ele tem feito em nossas vidas, em nosso tempo, neste tempo, apesar da pandemia, apesar das dificuldades que ela tem nos trazido, mas mesmo assim Deus não tem deixado de nos abençoar. Então participe, agradeça, louve ao Senhor através da participação no chat e enquanto isso nós prosseguiremos o nosso culto, que seja assim para a honra e glória do Senhor. E para darmos sequências ao nosso culto, eu te convido para que possamos orar, falar com Deus, pedir que Ele abençoe os nossos corações, fale aos nossos corações através da sua palavra, mediante o seu Espírito, nesta noite. Vamos orar? Deus, obrigado por ter o Senhor como nosso Deus, maravilhoso, poderoso, soberano, que se manifesta assim a cada dia em nossas vidas, em momentos bons, em momentos difíceis, em momentos de duras lutas, em momentos de paz. O Senhor está assim,
manifesto, poderoso, soberano. Fala também, ó Deus, eu te peço agora aos nossos corações, que sejamos tocados pelo Senhor e pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Esta semana, eu estava fazendo minha leitura devocional diária e eu imagino que você tenha também esta prática. Espero que você tenha essa prática, que você o faça também. Se não faz, eu te incentivo a ter o seu momento diário, devocional, com Deus, com a Palavra de Deus. Isso é algo insubstituível na sua vida. Nada deveria ocupar o lugar que a Palavra de Deus tem que ocupar no seu coração. Então, incentivo-te a ter essa prática diária com Deus e com Sua Palavra. E fazendo essa leitura devocional, eu me deparei com um texto em que descrevia a oração de Salomão, quando ele consagra o templo ao Senhor, o templo que ele acabara de construir, um templo magnífico em Jerusalém. E quando ele estava consagrando este templo ao Senhor, oferece as ofertas, os sacrifícios, a glória de Deus se manifesta. E conforme a glória de Deus se manifesta, Salomão ele é levado a orar ao Senhor, e a sua oração ela se dá num momento de extrema intimidade com Deus, um momento glorioso com Deus, porque Deus estava ali, e a manifestação de Deus ela é sempre gloriosa, e isso levou Salomão a uma oração muito intensa, muito profunda, de uma visão muito ampla, tanto para o presente quanto para o futuro, a respeito da sua nação, a nação de Israel. E essa oração ela fala conosco ainda hoje. Ela toca nos nossos corações, e foi isso que aconteceu nesta minha leitura. É interessante que na sua oração, ele não via só aquele momento, um momento glorioso de adoração, em que o povo se vê envolvido pela glória de Deus, e se manifesta em adoração. Salomão, ele contempla o tempo um pouquinho mais para frente, e nesse pressentimento do seu coração, ele consegue prever que esse povo ele pode chegar num momento em que ele abandone Deus, em que ele se afaste e se esfrie espiritualmente na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus. E chega um tempo em que esse povo pode pecar. E Salomão ele ora para que, se esse povo passasse por isso, para que Deus os ouvisse quando clamasse. É interessante que ele não só pressente isso, quanto ele também traz na sua oração a compreensão de que ele sabia qual era a solução caso isso acontecesse. Ele não só prevê a possibilidade do afastamento e do pecado, mas prevê também a possibilidade do retorno do povo para Deus, que é uma possibilidade para você e para mim todos os dias, E ele reconhece que existe uma solução, e essa solução ela passa pela oração, por um povo que clama, que busque a Deus. E é interessante que ele não só ora nesse sentido, quanto no final da sua vida ele vai viver isso. Parece que o que ele previa talvez para muito tempo, acontece com a própria vida dele. Se você ler o que o próprio livro dos Reis vai descrever, o final da vida de Salomão ela é uma vida um tanto distante de Deus. Conforme ele vai se tornando idoso, ele permite que o seu coração seja envolvido pelos deuses das esposas de outros reinos que ele tinha tomado para si. E ele constrói altares a esses deuses pagãos. A Bíblia fala que o coração de Salomão no final ele é corrompido. Mas veja o que ele diz na sua oração neste momento de intimidade, em que a glória de Deus estava presente e ele se vê envolvido por essa glória e nessa intimidade intensa com Deus.
Veja o que ele escreve. O texto é de 1 Reis, capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 35. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 35. Ouça, ou se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe o que ele fala com Deus em oração. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se eles orarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem do seu pecado por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer fome, a peste, a ferrugem, o mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou prece por misericórdia for elevada a ti por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada pessoa sofrendo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos para a direção deste templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação. Perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois reconheces o seu coração. És o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. É interessante que para cada praga, que para cada situação, a solução é a oração. É a busca de Deus. Eu acho bonito quando ele fala que quando este povo orasse, afligido, mas arrependido, o verso 36 ele vai dizer pedir para que Deus ouça dos céus, o lugar da sua habitação. Ele diz que Deus, o que ele diz exatamente é: tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir. E meu querido, Deus sempre faz isso. Deus sempre manifesta, apresenta o caminho reto a seguir. Deus sempre indica a direção a seguir. Toda vez que o nosso coração se volta para Deus arrependido, contrito, clamando a Deus, seja pela nossa vida, seja pelo nosso povo, seja pela nossa nação, porque a praga aqui não era só contra o povo, era contra a nação, era contra a terra também, que consequentemente afligia o povo. Salomão, ele leva o povo em oração diante de Deus para que Deus ouvisse quando clamassem. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 7, ele também clama para o povo. Ele se santifica em favor do povo de Deus. O que Salomão faz aqui é elevar uma oração em direção ao seu povo, à sua nação, na busca de Deus. A sua oração ela é elevada a Deus em favor do seu próprio povo. Eu até imagino que no final da vida de Salomão, quando seu coração é corrompido, Deus ainda no final lhe dá a oportunidade de retornar. E é consequência provavelmente desta oração. Quando ele escreve, já lá no final da vida, que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele entende que a única coisa que permanece, assim ele termina, Eclesiastes, é temer a Deus e guardar os seus preceitos. É a única coisa que permanece. Salomão, ele foi corrompido, seu coração foi corrompido pelas mulheres, em culto a outros deuses, mas no final ele volta-se para Deus e olha que tudo isso é vaidade. O que permanece é temer a Deus e seguir os seus preceitos. Meu querido, quando Salomão ele faz esta oração, ele vive um tempo de paz. Israel aqui era uma nação gloriosa.
Você vai ver que logo depois disso, nações, reinos, reis e rainhas vêm para Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão, para ver as construções magníficas que ele tinha feito. E quando ele faz essa oração, ele está desfrutando de paz, de prosperidade, não havia guerra, não havia inimigos atacando Israel. Havia sim um tempo de adoração, de temor, de comunhão entre este povo e Deus. Irmãos, nós desfrutamos, meus queridos, nós desfrutamos disso há muito tempo. Agora estamos vivendo um período de pandemia, de um certo receio, de um certo medo, um tempo de isolamento. Até a nossa comunhão presencial como igreja, como povo que se reúne, estamos privados disso. Mas não estamos privados da oração, da comunhão, do tempo com Deus. O que eu quero te desafiar é a ler esse texto, 1 Reis, capítulo 8, 35 ao 40. E eu concluo essa meditação com o verso 40, onde Salomão ele termina assim: assim o povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Temor respeitoso. Talvez seja isso que nos falte, porque em nos faltando o temor respeitoso, nós desrespeitamos Deus, desrespeitamos pessoas, desrespeitamos a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos. E o que se espera é de um povo que se volte para Deus e a partir de Deus você possa abençoar sua família, abençoar seus irmãos, abençoar sua nação, abençoar seu povo. Que o Senhor assim complete esta obra no teu coração, que a sua vida seja envolvida pelo amor de Deus e a partir disso você também glorifique a Deus como este povo foi envolvido pela glória de Deus e foi elevado a uma adoração tão profunda, intensa e manifesta como foi neste texto. Que assim a nossa família, os nossos queridos, os nossos irmãos possam ver a glória de Deus em nós e que este mundo seja impactado com isso, mas que o Deus que conhece o coração e procede assim por graça e misericórdia, segundo o nosso próprio agir, que Ele possa conhecer o teu coração e te voltar, te atrair para Ele. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos ouvir uma apresentação agora com o irmão Gilberto e logo depois nós já estaremos orando. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto orando a Deus e colocando os pedidos e os motivos de gratidão todos diante do altar de Deus, e Ele, conforme a sua boa vontade, haverá de nos atender.
Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que neste momento nós achegamos a Tua presença gloriosa, reconhecendo, ó Deus, a nossa condição, muitas vezes afastados do Senhor, porque acomodamos em nosso coração sentimentos que não Te agradam, agimos de forma que não Te agrada. O nosso procedimento, ó Deus, muitas vezes mostra o quão distante estamos do Senhor, seja em relação às nossas palavras, seja em relação aos nossos relacionamentos com as pessoas, seja principalmente em relação ao Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos instrumento de bênção neste país, na nossa nação, na nossa cidade, na nossa família, na nossa igreja. Abençoa, Deus, a nossa nação, abençoa, Deus, os nossos governantes. Sara esta nação, ó Deus, cura-nos em nome de Jesus e livra-nos, ó Deus, desta pandemia, que em breve possamos voltar às atividades, principalmente as atividades de reunião em culto ao Senhor, para que assim te adoremos juntos e juntos glorifiquemos o nome do Senhor. Nós te bendizemos, consagramos ao Senhor todos os pedidos, todos os motivos de gratidão, que tudo esteja colocado diante do Senhor, e que o Senhor, que é bom, perfeito, agradável, que assim a tua vontade, ela seja cumprida, e o Senhor responda às nossas orações. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe.